Senhoras e senhores, meu Deus do céu, vai começar a talk, mano, que é pesada, hein? Tanto em conhecimento como o que essa pessoa representa na bolha dev, mano, em relação ao conhecimento. Com vocês agora, o sensacional Sérgio Soares. Mas antes de ele subir o palco, eu quero que todos vocês façam bastante barulho. Então, por favor, senhoras e senhores, recebam Sérgio Soares com muito barulho. Bem, pessoal, agradecer o Jefferson novamente aí pela oportunidade de poder estar falando aí um pouco sobre alternativas para a gente deployar os nossos charts. Vou estar trazendo aqui um assunto que para muitos talvez vai ser bem diferente. Eu acho que poucas pessoas viram talvez essa ferramenta no dia a dia de trabalho, ou talvez bateram de frente com ela em algum GitHub da vida ou alguma notícia. E eu queria trazer um pouco de como que ela funciona, porque eu cheguei a trabalhar um pouco com ela, entender ali alguns mecanismos, trazer um cenário mais simples ali para a gente poder mostrar como seria construir um chart para o nosso cluster e ver assim quais são as vantagens, quais são as desvantagens, onde que a gente pode usar da melhor forma e o que talvez vale a gente aprender de todo esse ecossistema que está sendo criado aí em volta do Kubernetes, né? Então vamos lá. Para começar, uma coisa que eu gosto de falar, talvez, principalmente nesse cenário que a gente tem pessoas que estão começando na carreira, pessoas que já estão trabalhando há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos. Acredite, tem uma galera aí que tem há muito tempo na área. Então, eu acredito que sempre tem como tirar um proveito maior da talk, independente dela ser uma talk falando sobre a ferramenta, falando sobre uma prática, entendendo como utilizar algum determinado skill ali do dia a dia. Então, sempre os públicos, eles, por mais que sejam diversos, eles podem tirar proveito de uma talk, e eu gosto sempre de reforçar também como isso pode ser feito, né? Então, uma das formas aí, para quem está começando, eu gosto de reforçar isso, o que dá para tirar de proveito de uma talk, principalmente de ferramenta, uma talk mais técnica ali, né? Então, acho que a principal vantagem, algumas coisas que dá para tirar é, cara, começar a conhecer as tools que estão envolvidas no nosso dia a dia de trabalho. Então, assim, você às vezes vai para uma palestra, você começa a ver um monte de ferramenta que você olha, meu Deus, eu não sei isso. E de fato, você não sabe. Você saiu da sua zona de conforto e foi para um lugar, parou o tempo da sua vida para estudar, para aprender. De fato, você vai encontrar coisas que você não conhece. Só que só o fato de você tomar conhecimento daquela ferramenta, entender mais ou menos onde ela se encaixa no seu dia a dia de trabalho, ele vai te ajudar a entender melhor a sua área ali, o seu dia a dia como um todo. Então é sempre bom, pô, entender onde que a gente encaixa essa toolzinha, onde a gente coloca ela para rodar e o que mais, né? E outra coisa é entender esses mecanismos. Então, a nossa área ela tem muitos conceitos, como o próprio Leandro que acabou de falar, tem muitos conceitos que eles são base. Então, você vai aprender uma ferramenta hoje, talvez daqui a 2, 3 anos essa ferramenta mude. Talvez daqui a 5 anos não exista mais essa ferramenta. Daqui a 10 anos talvez não tenha mais vestígios dela no mercado. Então, entender os mecanismos base por trás das ferramentas é fundamental. Então, quando você está olhando uma talk de uma ferramenta, de alguma coisa, tentar entender o que é o mecanismo que está por trás daquela ferramenta. Se não fosse aquela ferramenta, como que você resolveria aquele problema? Então, isso é sempre bacana para quem está começando pensar dessa forma. Poxa, eu tenho uma ferramenta de CI/CD. Se eu não resolvo com ela, com o que eu resolvo, né? Então, esse exercício mental, ele é muito bom. Ele te ajuda a expandir a forma que você resolve problemas. Ele te ajuda a trazer novas ideias para o seu trabalho. Então, poxa, se você pensa isso durante uma talk, durante um evento, durante o seu próprio estudo, quando você vai chegar na mesa para discutir com seus colegas de trabalho, você vai poder propor ideias novas. Fala, poxa, eu vi a talk sobre ferramenta A, mas, puta, acho que a ferramenta B resolve o problema também. A gente consegue encaixar ela nesse cenário, porque o princípio é o mesmo, né? E então é sempre bom pensar nisso. E outra coisa que é legal é entender
E assim, dentro do nosso universo de DevOps, ele tem muitas sub-áreas ali, tem muita parte que você pode estar trabalhando, entender onde você vai mais curtir trabalhar. Então, conheço gente que gosta muito da parte de observabilidade, muito da parte de CI/CD, tem quem gosta muito da parte de provisionar cluster, de codar plugin para infraestrutura, tem quem gosta de arquitetura para AWS. Então, esses conceitos são extremamente legais de se entender. E para quem está na estrada aí, quem já está trabalhando, já está colocando coisa em produção, já está tendo que lidar com cenários de infraestrutura criada há anos, eu acho que a tal que ela sempre pode, ela te fornecer um insumo para uma tomada de decisão, né? Então você pode olhar essa ferramenta e entender, poxa, ela não é aderente ao cronograma, fluxo que a nossa empresa está tomando, as nossas ideias de infraestrutura, as nossas ideias de plataforma. Outra coisa é ter noção, por exemplo, que a ferramenta que eu vou apresentar hoje, se ela faz sentido ou não e se você vai investir tempo nela. Então, às vezes, você vai para uma talk e você percebe que, cara, aquela ferramenta não faz sentido para o seu cenário. E é a melhor coisa do mundo, porque você vai deixar, às vezes, de gastar um tempo fora do horário para validar um conceito, ou para ter uma noção prévia, para você poder, pelo menos, colocar como uma prioridade ou não no seu roadmap ali dentro da empresa ou dentro dos seus estudos. E, como sempre, claro, expandir as possibilidades de produtos na sua infra para quem já está criando uma plataforma para os seus desenvolvedores, uma plataforma dentro da sua empresa. É sempre legal olhar as ferramentas e falar, poxa, a gente tem um gap na nossa área aqui e a gente precisa cobrir esse gap. E talvez a ferramenta que está hoje nesse cenário, ela não está se atendendo às possibilidades, ela não está adequada ali dentro, né? Então, pergunta inicial aqui, antes da gente entrar na ferramenta propriamente dito, é o que é CDK, né? Então, eu acho legal essa brincadeira. O CDK aqui, propriamente dito, é o Cloud Development Kit. Essa ideia veio da AWS, ela trouxe esse conceito da gente definir um SDK ali para a nossa infraestrutura, né? E ela chamou ali de CDK. Então, é muito legal perceber isso. Esse movimento, que é o maior cloud provider que a gente tem hoje, ele já começou a construir building blocks para nós, que somos operadores dessa cloud, automatizarmos mais ainda ela. Então, esses building blocks são muito importantes para eles, e eles trouxeram isso de uma maneira bem simples, né? Então, basicamente, quando a gente olha o CDK na prática, ele é uma sigla ali para o Cloud Development Kit, mas ele é um conceito que a AWS tem para a gente construir infraestrutura declarativa usando a linguagem de programação tradicionais. Então, o conceito de infraestrutura declarativa, onde a gente diz o que a nossa infra tem definida, quais são os valores, qual que é o estado que a gente deseja, ele pode ser uma de programação tradicional. Então, esse é o gap que o CDK está trazendo e tentando resolver ali na nossa área. A gente tem desafios com infraestrutura declarativa, em produzir grandes templates com muita dinamização ali dentro do processo. Então, a gente pode aí, com CDK, usar Python, C Sharp, TypeScript e Go. E uma parte importante para entender como que o CDK funciona por baixo dos panos é entender que ele cria tudo com base em constructs, né? Então, todos os produtos aí que a gente teria na linha do CDK, ele segue esse conceito de construct. Então, seria de fato o tijolinho aí, né? A pecinha que você... Então, pensa como uma parede, o CDK é o tijolinho até você construir sua parede como um código, né? Mas aí, beleza, a gente tem uma noção breve ali do que é o CDK. Pô, eu posso usar linguagem de programação tradicional para construir a minha infraestrutura declarativa, muito bacana. Mas o que é o CDK, né? Então, até um parênteses aí, voltar um passo atrás, eu estou aqui chamando já, mas existe o jeito de pronunciar brasileiro aí, que eu mesmo faço direto, que é o CDK8S, mas em inglês se pronunciaria CDKs. Então, eu vou talvez trocar aí durante o rumo da tal. Caiu. Voltou? Acho que voltou. Bem, se não voltou, mandem joinhas aí que voltou. Voltou sim, tá de boa, tá de boa. Tá tranquilo. Você tá me ouvindo? Beleza. Eu vi aqui que deu um plug. Então,
entendendo essa parte, essa ferramenta. Então, vamos lá. Então, qual que é a ideia do Syndicates, né? Quando a gente fala, pô, vamos passar a utilizar tal. Então, aquele conceito que a AWS trouxe para a criação de infraestrutura declarativa, o Syndicates está estendendo isso até o Kubernetes. Então, lembrando, o Kubernetes ele provém também uma infraestrutura declarativa ali dentro dele. A gente pode definir nossos manifestos, nosso YAML, que vai dizer o que vai estar dentro do nosso cluster, e os nossos controllers vão garantir que aquilo seja aplicado. O Syndicates ele permite que a gente utilize isso para Kubernetes. Então, a gente pega o conceito do CDK, aplicado a Kubernetes, daí nasceu o Syndicates. Em resumo, aqui eu trouxe um gráfico para tentar ilustrar um pouco num diagrama como que isso fica. Então, o Syndicates, ele define o conceito de application e de chart. Então, dentro do seu template Syndicate, você coloca ali a sua application, então você vai definir, a minha aplicação, ela está aqui, então pensa na aplicação como uma solução como um todo o conceito da sua solução, e o seu chart, ele está dentro da sua aplicação, você pode ter um ou pode ter vários charts também, e aí você define ali dentro o que eu comentei do tijolinho, né? Então, a sua construct seria o menor bloco do seu template ali do Syndicates, e dentro dele você tem ali o que de fato define um construct. Então, geralmente, dentro do Syndicate, a gente vai observar que alguns constructs eles recebem nomes especiais. Então, ali, por exemplo, eu tenho 2 constructs. Um deles tem um ingress, um deployment, um service. E o outro construct eu já tenho um daemon set e um service, né? Então, basicamente, a gente, a partir desses constructs, consegue começar a empilhar a nossa infraestrutura até ter os nossos charts e nossa application. Então, essa é uma estrutura padrão, a gente vai observar ela no código, na demo, e entender como é que ela age no sentido de construir, de fato, a nossa infra. Então, basicamente, depois de definida ali a nossa estrutura de diagrama, a gente consegue entender que a gente vai definir aqui um código em TypeScript, vai ser a linguagem que eu vou escolher aqui para utilizar, porque é a linguagem padrão do Syndicates e do CDK também. Então, a gente vai definir nosso template em TypeScript, a gente vai usar o Syndicates Synth, a gente vai sintetizar esse template, né, como se estivesse dando um render ali. Para quem vem do universo do Helm, seria a mesma coisa que a gente desse um Helm template, ou seja, ele vai pegar aquele template, vai executar ele, processar as variáveis, processar as libs ali e gerar o nosso manifesto Kubernetes. Então, não muda muito de quem já trabalha com Helm, quem já tem essa noção. Então, a gente começa a entrar na brincadeira. Como criar o meu chart, né? Como que a gente vai usar o Syndicate, criar o chart, começar a ver esse universo de possibilidades surgirem, né? Então, já quero começar a brincadeira aqui, né? Eu vou começar a montar um appzinho e a gente vai montar junto e vai trocando ideia aqui, conversando e entendendo como ele funciona. Então, eu vou trazer aqui o meu VS Code. Opa, estamos aqui com o VS Code já. E, então, a gente vai começar de uma maneira bem sucinta. Eu tenho aqui uma pasta que eu já tenho. Essa pasta, eu já configurei um cluster. Então, a gente tem um cluster rodando aqui de kind, que a gente vai usar para fazer o deploy aqui da nossa aplicação. Então, ele já está tunado aqui, já está no jeito. Agora, a gente vai poder construir um chart usando o Syndicate, entender como ele funciona e, depois partir para um cenário melhores. Então, primeiro eu vou começar criando uma pastinha. Então, a gente vai criar um app teste, bem simples. Criar uma pasta nova. Que vai entrar nessa pasta aqui e vai executar o comando para inicializar o Syndicates, né? Que é o caso aqui, o Syndicates init. E a gente vai fazer aqui o TypeScript app. Então, eu poderia, no caso, se eu quisesse criar uma aplicação em Python, fazer o Python app, o Go app. Nesse cenário de demo, a gente vai fazer com o TypeScript, que é o padrão ali. Eu também tenho um pouco mais de conhecimento da lib em TypeScript. Então, aqui a gente vai ter ali a criação da nossa app, né, nossa pasta de teste. A gente pode até entrar nessa pasta de teste aqui e começar a ver ela surgindo, ó. Começou a aparecer os nossos arquivos aqui. A gente vai até deixar aqui um actzinho rodando para ver essa pasta surgir.
ele vai começar a configurar. Então, assim, ele está instalando, ele está baixando o padrão de template que ele tem no repo do CDK. Ele vai instalar, vai gerar já todas as dependências do TypeScript ali. Demora um pouquinho aqui, minha internet não está 100%, mas vai funcionar bem. E como que a gente vai fazer aqui, né? Ele terminando aqui, a gente já consegue começar a brincar, não precisa esperar ele terminar. A gente vai abrir essa pasta esse arquivo main.ts dele, que é onde a gente vai escrever a maior parte do nosso chart, do nosso código, né? Então, deixa eu só deixar aqui do lado. Então, aqui a gente já consegue ver o nosso chartzinho, que a gente começa a brincar com ele. Inicialmente, galera, eu vou fazer algumas edições aqui até para facilitar, porque esse template que ele vem, eu não sou tão fã, eu acho que a gente não precisa olhar a classe, entender esses extends, nesse momento não vale a pena. Eu vou acabar excluindo, então, um pouco de código aqui para facilitar. Então, vamos entender basicamente o que está acontecendo. A gente tem a nossa construct, que é, como eu comentei, é o padrão do CDK. Ele está utilizando essa construct ali, a gente vai acabar não precisando dela. E a gente já está importando os principais componentes e libs ali do CDK mesmo. Então, aqui a gente vai, ó, terminou de instalar ele aqui todo. A gente vai deletar essa parte aqui. Isso aqui é interessante para quem está começando a construir abstrações com CDK, começar a definir o seu próprio construct, chamar o seu construct de minha app e colocar tudo de Kubernetes que você precisa dentro dessa construct. Não precisamos disso por enquanto. Vamos pelo simples. Vamos apagar aqui, vamos fazer simplesmente de um deployment qualquer ali que a gente faz no dia a dia. Então, primeiro eu vou limpar o template, vamos apagar tudo aqui, apaga aqui, a gente não precisa desse chart props. E a gente vai, em vez de usar o mais charts que ele estava testando, começar com esse chart aqui. Então, essa aqui é a aplicação base que a gente tem do CDKs. Então, lembrando da estrutura, a gente tem uma app, e essa app ela vai conter charts dentro dela. Então, a gente vai começar agora a desenvolver a nossa infra e a gente vai ver como é diferente e divertido até escrever essa infra. Como base aqui, eu vou só mostrar, eu tenho um snippet que eu deixei, principalmente para a gente se guiar, para ver mais ou menos o depara, que eu vou deixar aqui embaixo. Então, aqui a gente tem um deployment simples, a gente tem um service e a gente tem um ingress, né? Então, esse cenário aqui que a gente vai querer replicar dentro do nosso CDK. Então, vamos começar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é fazer esse deployment. Então, a gente precisa escrever um deployment. Geralmente, quando a gente vai fazer isso com YAML, a gente já sai correndo no GitHub. Meu Deus, onde que tem um exemplo de chart, de Helm, de alguma coisa que me ajuda a escrever, porque eu não lembro nenhum dos elementos que está nesse cara. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um deployment, né? E essa parte que é bem divertida do CDK é que ele autocompleta no VS Code com muita eficiência para o TypeScript. Então, ele me dá vários objetos e tudo ali. Então, aqui, eu já tenho até algumas libs, mas eu vou usar o padrão dele, que é o kubedeployment, que vem com ele. Então, com o kubedeployment, você vê que ele já auto-importa para mim. Eu vou poder começar a utilizar e criar minha chart. Para usar o kubedeployment, eu tenho que seguir o padrão que ele pede para a gente. E aí o CDK ele define esse padrão. Nesse caso, o kubedeployment ele é um objeto. E a gente vai começar a definir aqui. O que eu preciso para usar esse deployment? Eu preciso, primeira coisa, dizer para ele em qual chart que ele vai estar. No construct lá dentro tem os nossos componentes, os nossos kinds do Kubernetes. Eu vou ter que jogar ele dentro de algum chart. Vou ter que jogar ele aqui dentro desse chart. Para jogar ele dentro de um chart, eu preciso que ele seja uma variável. Então, vamos transformar esse cara aqui numa variável e começar a brincadeira, né? Vamos jogar ele num chart. Segundo parâmetro que ele vai precisar, nesse caso, vai ser o nome dele. Então, todo objeto ele tem um ID. E ele é um ID para controle, está processando o template, consegue saber se aquele elemento está repetido dentro de uma chart, se ele pode gerar algum tipo de colisão. Então, esse é um mecanismo para garantir que o template final ele seja o mais consistente possível. Então, nesse caso, vamos pôr um nome padrão de deployment aqui. E com isso, basicamente, a gente já conseguiria gerar um manifesto simples ali, bem básico. Vamos lá. Para gerar o manifesto, vamos usar o CDK mesmo, ele tem uma própria command line dele, e a gente sintetiza esse template para a gente. Então, ele já vai sintetizar.
E a gente pode dar um cat aqui do dist que ele gera para a gente vai ver que ele gerou ali. Para não ficar rodando esses comandos toda hora, eu vou colocar aqui um live reload para a gente, né? Pô, vamos deixar essa parada automática. Então, o que eu quero? Toda vez que TypeScript aqui, eu vou querer que ele execute a sintetização, né? Então, usar um comandinho do Linux chamado end, interessante, fazer esse processo para a gente. Então, toda vez que um arquivo TypeScript for salvo aqui, for ajustado num eventozinho para o pipe vai simplesmente rodar de novo o nosso CDKs aqui. Então, isso é bem divertido, dá Ctrl S aqui, ele fica sintetizando de novo. Então, se eu mudar aqui meu nome para Chablau aqui, ele vai sintetizar e ele atualiza. Pô, vamos fazer a mesma coisa aqui para o cat, vamos deixar um atzinho brincando. E aí, tudo que eu mudar aqui, a gente vai vendo ali o reflexo disso. E quando ele termina de sintetizar, aparece aqui para a gente. Beleza, com isso construído, vamos começar a incrementar nosso template, né? Ele está muito simples. Então, agora a gente vai começar a parametrizar tudo que a gente tem ali, né? A maior parte dos valores. Nesse cenário, a gente vai perder algumas coisas que vai dizer para a gente que está errado, que está certo. Uma coisa que eu vou tirar de cara aqui é esse valor que ele coloca um ID. Lembra que eu falei do ID? Ele tem um controle de consistência. Alguns valores que ele coloca ali, só para facilitar o entendimento ali do que ele vai gerar no final. Então, tá bonitinho. Ele pega o nosso chart, concatena com o nosso deployment. Vamos agora começar a parametrizar o metadata ali dentro dele. Então, basicamente, agora o que a gente quer? A gente quer passar exatamente essa estrutura de spec que a gente tem aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a escrever aqui o que a gente percebe, por exemplo, se eu escrever um valor, ele vai começar a reclamar, ele vai falar, pô, cara, isso aqui não é atribuir, não dá para atribuir esse meta para dentro do kube deployment. Então ele começa a reclamar disso. Então a gente consegue entender os parâmetros dele, a gente consegue até navegar para dentro do kube deployment aqui e começar a ver as propriedades. Tá, o que eu preciso passar de propriedade? Preciso passar seta aqui. Deixa eu aumentar essa tela, que senão vai ficar bem ruim de enxergar. Vou voltar aqui. Então aqui na props, ele consegue ver aqui alguns objetos, a gente consegue navegar aqui, entender o que ele precisa receber de parâmetro e tudo mais. Ali, como é bem simples, ó, réplicas, a gente vai começar a perceber que ele vai dizer para a gente. Então, o que a gente quer? A gente quer definir o nosso spec. Vamos lá, nosso spec aqui, que eu não vou seguir. Então, ele vai comentar aqui que ó, o spec está faltando, no caso, né? Não vai entender esse cara aqui. O que ele está falando? Que ele precisa de um template e de um selector dentro desse spec. Só o spec vazio para ele não funciona. Então ele vai querer que a gente incremente já, e já está dizendo para a gente, cara, esse template aqui não funciona, ele já até explodiu ali o nosso live reload, ele não está deixando nada ir para frente aqui, né? Ele não quer que nada funcione enquanto a gente não arrume aqui, ó. É impossível compilar, ele não presta. Então, pô, vamos incrementar o resto aqui. Então a gente pode pôr um template, a gente entende que tem um metadata. Tá vendo? Em tudo que eu estou escrevendo aqui, ele está me autocompletando. Ele fala assim, olha, dentro do template metadata tem. Então, pô, autocompleta para mim. Eu posso dizer aqui que mais que eu quero. Pô, já vou colocar então, eu quero table. Então, me obriga a ter uma ali. Eu vou colocar um apt nginx aqui, bem simples. E aqui a gente vai pôr a spec do nosso container, né? Então, aqui, dentro do template, no caso, vai começar a incrementar, de fato, o que gera o nosso container. Então, você vê que ele está reclamando. Enquanto a gente não arrumar esse template, ele não vai transpilar nada para a gente. Isso é interessante, porque ele evita que a gente assuma que aquele template já é publicável no Kubernetes. Então, pô, vamos continuar aqui. Eu estou escrevendo e diz, pô, você pode ter um pod containers aqui, você tem uma propriedade containers para colocar dentro dessa spec. Então, a gente pode continuar aqui. Aqui, a gente pode perceber que é um array. Então, esse array te incrementa assim. E agora a gente segue com um objetozinho dentro desse cara. Então, a gente já vai colocar tudo aqui. Aqui eu já vou colocar o que a gente precisa de container port. O nome a gente quer um nginxzão. E a nossa imagem nginx também. E uma vírgula aqui
Então, aqui, provavelmente, a gente já vai conseguir ver se ele está se adequando, o que ele está reclamando aqui. Vamos brincar aqui. Então, ele está já dizendo para a gente, ó, a questão aqui é que ele está reclamando das labels. Então, vamos lá, voltando à parte aqui. Essa parte aqui no terminal fica bem ruim de enxergar algumas coisas. No caso aqui, até deixei um exemplo mais facinho ali, mas vamos revisar aqui o que a gente definiu errado ali. O spec, nosso spec, ele tá que faltou no caso, né? Por isso que ele está reclamando aqui. Que foi. Então aqui a gente tem o app Nginx aqui também. Então agora provavelmente a gente tem lá nosso templatezinho bonitinho rodando, visto que eu tinha esquecido de pôr o selector. Maravilha. Então ele não deixou, não dá para ler muito bem quando a gente está com a tela tão maximizada, né? Fica bem ruim de entender ali. Eu bati o olho, não deu para ler exatamente, mas quando você está com a tela normal aparece assim, ó, selector está faltando dentro do seu template. Então aqui a gente já gerou o mais básico. Coisas que são legais agora entender é que dá para a gente transformar qualquer coisinha ali em uma variável. Então o pessoal que é de dev curte muito brincar com isso daqui. E a gente também, né? Porque a gente cada vez mais acha isso aqui o futuro. Então aqui a gente consegue, por exemplo, substituir a nossa label. Então, em vez de ficar repetindo isso, a gente pode transformar esse label no objeto. Então a gente fez uma variável aqui, labels, e está reutilizando. Então a gente muda num lugar, começa a ter um reuso disso e a gente simplesmente substitui em vários lugares dentro do nosso template. Bacana, legal. O que a gente pode fazer agora? A gente fez um deployment, vamos fazer o restante do nosso template. Então, agora a gente precisa de um service. Já entendi que o Syndicate usa o princípio de kube service ali. Vamos pôr o nosso chart, vamos chamar de SVC e vamos começar a brincadeira aqui. Vamos dar um new. Vai ver aqui que ele vai sintetizar. Já criou o nosso service padrão. Então, aqui, o que nosso service tem nesse template simples? É um selector e uma ports. Pô, selector praticamente dentro da spec aqui vai ser igual. A gente tem ali o selector. E, pô, eu não vou escrever minha label de novo. Já tem uma variável de labels aqui. Então, basicamente, ele vai simplesmente colocar meu selector ali do jeito que eu precisava. Pô, bacana. Vamos seguir aqui, então. Dentro da nossa spec, a gente vai dizer a porta. A porta a gente também pode simplesmente... Aqui o ports, no caso, né, uma lista. A gente pode simplesmente fazer também um reuso, definir qual que é o valor dinamicamente, entender ali o que ele está passando. Mas, basicamente, funciona da mesma forma. A gente já consegue definir. E vamos só finalizar essa parte inicial da demo com um nosso ingress, né? Então, para funcionar tudo bonitinho, a gente tem que ter um ingress. Então, a gente inicializa o nosso ingress, dá o nosso chart aqui, passa o ingresszinho aqui para ele. O ingress ele é um pouco mais chatinho, você vai ver, ele vai ter muitos componentes. Isso aqui, beleza, a gente entender como funciona. Então, vamos passar aqui nossa spec rapidão. Rules, a gente tem uma lista de regras. Uma regra que a gente tem, regra HTTP. Essa regra HTTP, a gente tem os paths dela. A gente tem uma lista de paths que a gente pode passar no ingress. Então, a gente tem o path, vamos só escrever por extenso, path type, ele não vai deixar eu escrever por extenso aqui, vamos colocar então o path. Aqui. Só voltar. Um objeto, né? Então a gente passa o path aqui, o path type, então a gente tem um prefixo aqui para a gente usar. A gente tem um back-end, e o nosso back-end vai apontar lá para o nosso service, né? E aí um detalhe importante, o nosso service aqui, se a gente perceber o name, a gente tem que definir o mesmo name que é o do service aqui. E o service ele sempre vai ser a concatenação do nosso chart com o SVC que a gente definiu aqui. Então a gente vai ter que colocar app-test e SVC ali junto. Então só tirar um zoom um pouco aqui só para ficar mais fácil. Então a gente põe aqui o nosso app-test, SVC também. Beleza, bacana, quebrou, porque quebrou. Muito bom. Deixa eu tirar esse cubinho
aqui, recriar aqui. Bom, era isso, eu tinha importado errado ali. Então, basicamente, o bom que ele já avisa ali, eu já sei mais ou menos quando quebra. O bom que ele sempre diz, o interessante é que os erros eles vão te guiando no processo de desenvolvimento. Então, aqui a gente tem um deployment, tem um service, tem um ingress. Aqui ele está cortando um pouco, mas a gente pode ver que ele está criando do jeito que a gente espera. Então, isso aqui eu já sei que ele está criando o meu manifesto certinho. Vamos fazer o seguinte, vamos deployar esse manifesto, só para não dizer que não funciona bem, dando ali no meu cluster, né? Tá dando para a gente dar o apply aqui desse template. Então, a gente sintetiza ele de novo, só para garantir. Sintetizado, a gente pode dar o apply dele aqui, né? Não Kubernetes, kubectl -f aqui bonitinho. E a gente pode até olhar ele surgir ali no nosso kind, né? A gente tem um template, um cluster de kind aqui rodando. Não vai ficar tão prático, mas eu vou dar o apply aqui. Provavelmente vai surgir ali no kind, né? Ah, olha lá, ele começou a reclamar do back-end, né? Port name. Eu não coloquei name na porta. Incrível. Esqueci desse detalhe. Então aqui a gente vai para o Nginx. E aqui o port, né? Na verdade eu coloquei o name, não coloquei a porta, né? Porque o back-end service tem o name e esqueci de pôr o port. Incrível. Isso aí ele não me disse. Então, beleza. Voltando aqui, vamos voltar ao nosso apply. Oh, meu Deus. Como sempre, os deuses do Live Code não reclamam. Então, mas isso aqui é um erro de manifesto padrão, né? Required value, port name or number is required. Tá certo, port value aqui. Então, de fato, ele quebrou. Backend service name, port e tal. Será que ele está reclamando aqui do service? Não. Galera, vamos consultar ali minha colinha, que eu não vou passar essa... que eu já tenho alguns manifestos prontos aqui. Então, a gente consegue até validar ali. Então, vamos ver aqui o que a gente colocou diferente do que eu esperava ali. O name está certo, port, type, certinho. Paths, bacana. O que a gente fez aqui? Labels, metadata, eu coloquei um nome aqui diferente. Bem, buguei agora. Vamos lá. Service name, tá certo. Vamos voltar aqui. Será que eu fiz o transpile antes de... Esqueci de fazer o transpile, é isso? Bem, era isso. Eu esqueci de transpilar, óbvio. Porque eu tirei o live reload do negócio. Maravilha. Então, voltando aqui, nosso Nginx provavelmente já está de pé. Então, era só isso que faltava. No final, eu esqueci de fazer o transpile ali. Eu mesmo tinha falado isso no começo. Então, ele subiu esse template. Ok, vamos voltar então para o slide, porque esse é o padrão básico ali de aplicação que a gente tem no CDKs. Então, isso aqui é uma app simples, bem, isso aqui é até o outro exemplo que eu fiz. Mas isso aqui era só para exemplificar. Depois de criado e definido, isso daí a gente entende como utilizar e pode transformar isso em biblioteca, outras coisas. Então, só para reforçar, a princípio disso, alguns conceitos. A gente tem o Kubernetes ali e tem que pensar ele como um framework, né? A gente não pode só pensar ele como uma estrutura para rodar container de fato. A gente tem que entender que o diferencial dele é fornecer um manifesto ali declarativo para a gente conseguir colocar a nossa infra para rodar, né? Então, a gente tem ali o manifesto de kind, a gente pode ter vários tipos de manifesto, a gente pode criar plugins e operators para dentro do nosso cluster e utilizar de várias formas, né? E uma coisa que eu gosto de trazer nessa discussão é que a gente tem que pensar que cada componente da nossa infraestrutura ele pode virar um kind do Kubernetes. Então, se a gente lembrar da call do Boticário, o pessoal estava comentando, a gente tem ali o Crossplane fazendo esse papel. Então, ao invés de eu fazer um processo de ir na mão, na AWS, criar um RDS, o Crossplane ele define um kind para o RDS e a gente cria o RDS através do Kubernetes. Então, a gente pode estender isso para vários conceitos. A gente pode ter um sistema de encryption no RDS, dentro do Kubernetes. A gente pode ter um processo de captura de pacote. A gente pode ter, de fato, rodar até máquina virtual, usando o KubeVirt, por exemplo. A gente tem um kind que define uma máquina virtual. Então, é bem louco você pensar que o Kubernetes ele é um gestor para tudo aquilo que você tem de infraestrutura.
Então, pô, entendendo que a gente tem ali o Kubernetes como um cara que pode criar a infraestrutura e pode se estender, né, a partir disso, a gente pode pegar esse exemplo simples do Seedcates e começar a colocar mais coisas. Então, pô, queria só fazer esse atalho para a gente pensar, putz, se eu posso colocar vários kinds, como que eu vou estender, né, mais ainda? Então, deixei pronto aqui algumas brincadeiras, essas aqui não vou fazer na prática, é mais para passar algumas ideias do que usar ele. Então, se a gente achou, pô, você pode chegar para mim e falar, pô, Sérgio, achei esse template muito grande, né? Pô, tá muito complicado. Pô, a gente usou a linguagem para praticamente fazer a mesma coisa que a gente faz no YAML. Não, é verdade. Você pode assumir isso, apesar de ter algumas facilidades, como ele mostrar o que está errado ou não. A gente pode, então, utilizar alguns plugins para o Seedcates. E um desses plugins é chamado de Seedcate Plus. Primeiro, antes de tudo, eu vou só deletar essa infra que a gente criou, para a gente não ter problema de conflito. E agora a gente vai olhar esse F2, que é o K+, que é uma lib feita pelo pessoal do Seedcates, para começar a facilitar algumas coisas e diminuir o boilerplate que a gente tem aqui, de quantidade de código e tudo mais. Então, vamos entrar aqui nesse exemplo 02 aqui. Os dois cenários. Exemplo 02. E vamos lá, vamos começar a olhar esse código aqui do exemplo 02 aqui no MainTS. Então aqui talvez vocês não vão estar enxergando nada, eu deixei comentado ali meio escondido. Então inicialmente a gente vai fazer a mesma coisa aqui no outro aqui. A gente vai deixando o processo recriar aqui o nosso template. E a gente vai continuar vendo um cat aqui, olhar como é que ele está surgindo. Então aqui basicamente eu até criei um namespace para separar um pouco esse workflow ali e o que ele está criando. E a gente vai olhar aqui uma forma de criar mais simples um pouco que o que a gente fez antes. Então, quando a gente usa uma lib, a gente pode importar essa lib de Seedcates e passar a usar ela também, né? Então, da mesma forma que a gente tem ali biblioteca para programação, para conectar no banco, para fazer tudo mais, a gente pode criar a nossa para gerenciar o Kubernetes também. Então, aqui a gente fez a parte do Seedcates Plus. Então, aqui eu defino ele usando um outro tipo de objeto. Não estou usando mais o kube-deployment. Se vocês lembrarem lá que estava um kube-deployment especificado. Aqui a gente inicializa o K+ e começa a usar o K+ de fato. E você define como se fosse o outro. A diferença do K+ é que ele tem algumas facilidades ali em relação ao o que a gente tem no kube-deployment padrão. Então, aqui ele já está reclamando que o deployment está declarado, mas nunca é usado por causa do TypeScript. Vamos tirar aqui só para ele não reclamar. Então, ele é chato. Então, se a gente olhar, essa estruturazinha aqui já criou um template enorme para a gente aqui. E a vantagem desse template é que ele já segue uma série de melhores práticas para a gente. Então, uma das melhores práticas, por exemplo, ele define um rollout para a gente, um rolling update aqui. Ele já define, por exemplo, eu tirei aqui um pouco a parte de resource, mas já definiria um resource limit para a gente. Vou até deixar ele já define aqui um resource limit. Ele já define os parâmetros para não ficar root o container. Ele já define para a gente o número de réplica mínimo para 2, o tempo de progress deadline, second. Ele já define várias vantagens. Então, quando você começa a usar bibliotecas como essa, você começa a entender um pouco mais o valor que ele está entregando. Ele já está te dando. Imagina que a pessoa que começou a usar o Seedcates hoje vem, escreve esse snippet de código e já tem um padrão de YAML production ready ali, né? Pode ser usado. Então, bacana, a gente pode usar ele. E a gente tem, através do K+, algumas facilidades que ele traz para a gente. Então, na hora de criar os outros componentes, a gente pode criar um HPA aqui, por exemplo. Então, desbloqueei a parte do HPA, ele é a mesma coisa, um constructor dentro. A gente diz qual que é o deployment que ele vai utilizar e ele simplesmente vai criar para a gente. Então, ele vai entender que tem uma variável deployment, ele vai referenciar, ele vai entender... Deixa eu só entrar aqui para a gente conseguir navegar agora. Ele vai entender como que esse HPA é criado, ele já vai usar todas as policies, ele já vai dizer o mínimo de métrica que a gente precisa de CPU, por exemplo, para escalar o nosso HPA. Então, com esse snippet, eu já gerei tudo isso aqui, já está tudo interligado com o meu deployment. Além disso, a gente consegue também ter uma facilidade de criar, por exemplo, um service. Então, por exemplo, eu quero expor o meu serviço com service aqui.
em vez de fazer um kube service igual eu fiz da outra vez, eu simplesmente digo deployment, expõe isso aqui como um service para mim. E aí o CDK vai gerar de novo para a gente pode olhar, ele vai simplesmente lá no final, deixa eu dar um save aqui para ele rodar de novo. Ele já vai gerar o nosso service aqui, ó, tá vendo? Ele já diz a porta que eu defini, entendeu? Então, dessa forma, ficou muito mais sucinto o que ele está criando. E a gente tem aqui também, pô, se o service é tão fácil, né? Vamos fazer com Ingress também. Então, basicamente, eu pego o objeto do service e eu consigo expor via Ingress, né? E eu digo a rota que ele vai se expor. Então, agora, se a gente abrir o template de novo aqui, como ele está ficando maior, a gente consegue ver aqui, ele já criou todo aquele Ingress que a gente, pô, bateu cabeça ali na primeira demo. Pô, em uma linha eu criei o negócio. Já tem aqui bonitão, já tem o path, já tá as ports. E você vê que eu nem expliquei ports, né? Ele já tá por referência entendendo a porta que eu quero expor aqui. E já tá fazendo isso daí tudo meio que automaticamente. E isso aqui também da mesma forma, vamos fazer o deploy dele. Então agora, nosso Nginx está limpo. Vamos, da forma mais inteligente agora, só dar o kubectl apply -f do que está no nosso dist, que é o que foi gerado, que o CDK aplicou. Então, já foi lá, começou a criar tudo. Roda que tá provavelmente já reconhecendo ali. Vamos ver se ele sobe. Vamos ver se o meu container está rápido para subir aqui. Ele subiu um 02K+. Está subindo ali, tá pensando o meu computador aqui para conseguir baixar os containers. E a gente vai ver que ele já criou 2 réplicas, né? E se a gente for no HPA, ele já criou nosso HPA também. Né? Se o meu Lens ajudar. Aqui eu já criou os pods, a gente pode tentar aqui vir. Já tá mais lentozinho. Olha lá. Já conseguiu pegar o nosso pod info. Maravilha. Já funcionou, já tá pingando. Se a gente for no Ingress aqui, a gente consegue ver o objeto do Ingress, a gente consegue ver o objeto do service, a gente consegue ver o objeto aqui do deployment. Está criado, a gente consegue ver o HPA? Não. Algum problema aqui do meu Lens, né? O meu Lens deve estar com algum problema com o HPA. Mas está criado ali, bonitão, subiu. Então, isso é mais para mostrar que a gente tem outras opções, além do padrão. E coisas que eu já queria mostrar também, esses aqui vão acabar sendo um pouco mais rápido em relação ao tempo. A gente também consegue usar com o CDKs, importar templates Helm. Então, imagina assim, a gente consegue definir a gente consegue definir tudo aquilo que a gente já fez e ainda pôr um Helm ali dentro para subir junto. Então, ele vai transpilar tudo junto e vai fazer um manifesto só. Então, caso você queira pôr um Helm para cache, para criar, sei lá, uma fila SQS, alguma coisa, você consegue fazer também. E se você quiser criar um kind específico, sei lá, você quer criar um Argo usando o CDKs. Você quer criar um Postgres aqui, você cria um operator de Postgres, você quer criar um cluster. Você consegue utilizar ele também dentro da sua estrutura. Então, eu queria mostrar essas possibilidades. Você consegue, de fato, colocar qualquer objeto dentro do Kubernetes, dentro do seu CDKs. Se você tem operator, você pode pôr operator também. Isso daí requer um pouco mais de programação ali, de você simplesmente definir o seu kind, seu API version aqui, que é um pouco a mais, mas a spec segue a mesma. Então, é bem prático. Você consegue, de fato, fazer um template, um chart gigante ali com isso. Agora, vamos voltar para o Talk, rapidão, finalizar aqui. Vou passar por alguns cenários de uso bem rápido. Então, isso daí talvez seja legal usar CDKs com manifesto fixo. Tem muitos cenários que a gente tem ali, manifest dev, prod, UAT. Cara, você pode usar você pode colocar na sua app uma pastinha para os templates de infra, gerar eles ali e deixar versionado no seu repo. E aí todas as suas actions, o seu Jenkins ali, eles olham esse manifesto, eles podem aplicar ele. E você pode dar essa tarefa, às vezes, para uma pessoa que está começando ali, júnior de dev, mas ela entende um pouco mais de programação, para ela é mais fácil lidar com esse conceito de um TypeScript de objeto, de valor, e é bem interativo, ele vai tentando construir, diz a mensagem, não tem valor, então constrói de outra forma. Você pode usar também o CDKs com um GitOps da vida, claro, você pode fazer seu chartzão, transpilar para um manifesto e deixar seu Argo pegando, seu Flux usando isso daí, aplicando no seu ambiente. E a forma mais interessante que eu vi, que eu queria trazer até em algum momento futuro falar sobre, é usar o CDKs com o Argo.
como um plugin. Então, no caso aqui, a gente não vai gerar o template para um Git, não vai salvar em lugar nenhum de repo. A gente vai deixar o template lá com o TypeScript, a gente vai configurar um plugin do próprio Argo, que é possível. A gente cria um container com CDK instalado lá dentro, e o Argo, em tempo de execução, ele vai pegar esse TypeScript, fazer aquele CDK synth, ele vai sintetizar o template em tempo de execução e aplicar ele igual a gente faz com o Helm e qualquer outro provider ali, plugin que você tenha para Argo. Então, assim, é bem legal como as coisas começam a se conectar. Mas aí, beleza, quais são os desafios depois de toda essa parte interessante, essa bateção de cabeça um pouco que a gente tem com o CDKs? Obviamente, uma introdução de uma ferramenta nova para a produção de chart no começo do projeto não é legal. No começo, assim, para você fazer um Big Bang, evita fazer o Big Bang, pensa um cenário menor que você tenha que criar uma chart ou que você tenha que criar um sistema com um time de dev um pouco mais próximo. Então, talvez fazer a POC com o seu time de dev, entender se eles gostam desse fluxo ou não. Eu tive muito sucesso em usar CDK em alguns times. Às vezes a gente resolve até problemas usando o CDK para entender um pouco como é que gera o template. Não vai substituir o Helm totalmente. Então, assim, se você acha que vai deixar de fazer Helm no seu dia a dia, que era o que eu pensava antes de usar essa ferramenta, para só usar ele, não vai acontecer. O Helm é padrão de mercado, galera. Tem que saber Helm, tem que entender como o Helm funciona. E, na verdade, ele é um apoio para o Helm, né? Ele é uma forma que pode até apoiar o desenvolvimento. Você tem os Helms de comunidade, você pode criar o seu chart a partir dos Helms de comunidade, usando os CDKs, mas você não vai deixar de usar o Helm totalmente na sua infraestrutura, né? Em algum momento, ou você vai usar ele com Argo, ou você vai usar no pipeline. Então, pensa como uma ferramenta auxiliar no fluxo interno, né? Talvez a sua chart de aplicação da sua empresa, ela é feita em CDKs, porque vocês querem ter mais consistência na geração do template, né? Comentei aqui, né? Você vai ter que lidar com esses charts como addons. E outra coisa, caso você queira criar um SaaS ou uma aplicação que ela fica gerando container e pod, talvez é melhor você já descer o nível e começar a usar a API do próprio Kubernetes ali em Go, em Python. Evita ter mais um nível ali dentro da sua aplicação. Tipo, você imagina que você está criando uma DigitalOcean da vida e você quer, cada vez que sobe uma função, você quer criar um container ali em pod. Não colocaria o CDKs nesse cenário. Nesse cenário, você vai usar a API do Kubernetes próprio ali, com uma linguagem mesmo. É mais baixo nível, é mais trabalho, mas para um cenário de SaaS faria mais sentido. E um detalhe que eu gosto de falar sempre, apesar de estar disponível em várias linguagens, querendo ou não, a linguagem que tem mais suporte, mais issue, que é mais fácil entender justamente porque é a partir dela que é gerada as outras SDKs, é a partir do TypeScript, galera. Não tem jeito assim. Dá para usar em Go, dá para usar em Python. A melhor experiência que eu tive foi em TypeScript. Ficou repetido. Tá, e o que vem depois, já para finalizar, já para começar a encerrar aqui os trabalhos, depois que você ficou interessado no conceito de CDK, você tem o próprio CDK da AWS, né, que ele gera, na verdade, CloudFormation para esse cenário. Então, eu até comentei, eu já resolvi problemas de CloudFormation, criando a infraestrutura em CDK e vendo que o CDK gerava no final. Eu tive um problema de API Gateway sério que a gente fez, um API Gateway em CDK, e gerou o template e olhou, puta, é isso que o template gera? Então, por isso que está faltando no nosso CloudFormation, né? Então, era interessante, porque é uma ferramenta que a gente também estava adotando ali, mas é um passo maior já começar a mudar todas as pipes que tem em CloudFormation, né? E uma maluquice maior, que é CDK TF, né? Então, pô, se já tem para CloudFormation, tem para Kubernetes, por que não para Terraform? Então, esse daqui eu ainda não experimentei, gostaria de até de estar falando dele, mas eu não tenho experiência nele ainda, que é, de fato, fazer a mesma coisa, só que usando o Terraform por trás, né? Então, a galera pega um provider de Terraform, transforma numa biblioteca de TypeScript, começa a criar os templates ali também. Então, vira uma maluquice, mas é bem legal, é bem dinâmico e dá para fazer muita coisa. E, por final, galera, agora é sua vez, né, de pegar toda essa informação, toda essa carga de conhecimento, um pouco do que eu falei, um pouco do que o pessoal está falando durante a semana. Bernardo, por exemplo, vai falar sobre Argo no último dia, se eu não me engano. Então vai ser interessante, assistam a talk dele. Eu acho que vai ser boa, muito foda, entender como que você pode usar o Argo para tudo. E o pessoal da Boticário mesmo mostrou hoje sobre Argo. Então, entender que chart, no final das contas, para quem sente um medo de, nossa, vou mexer num chart, no operator, galera, no final é um bloquinho ali da coisa, né? Entender que
Você vai empilhando esses bloquinhos até, de fato, começar a chegar lá onde você quer com seu GitHub, recebendo hook, como o Leandro mostrou, processando a pipeline. Então, entendendo esses build blocks, entendendo que um chart pode estar escrito ali em TypeScript, em Helm, ou definido numa pipe do Argo, entender que são mecanismos. A gente está definindo um estado, esse estado está sendo aplicado através de uma ferramenta. Então, qual é a ferramenta que está aplicando o estado? Ela pode mudar de empresa para empresa que você trabalhar. Qual é a ferramenta que você está gerando? A infraestrutura declarativa pode mudar, você pode usar Customize, Helm. Então, é sempre interessante ver que, no final, o que você quer é gerar o estado, que é o contrato entre a sua infraestrutura e o seu time ali, né? Então, você quer gerar aquilo da melhor forma, da forma mais fácil, usando aí um IDP ou até um fluxo padronizado dentro do seu Jenkins, dentro do seu Azure DevOps. Então, existem muitas possibilidades aí. E cadê o nosso grande Jeff aí? Será que ele conseguiu abrir a cerveja, cara? Mano, eu consegui. Mas, que sensacional, mano. E vou te contar uma coisa. Você conseguiu fazer uma coisa muito legal. Que eu tinha maior preconceito, mano. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. O que acontece? Tem os safados do Tank Tave, que tá aqui no chat, inclusive. Tem o Júlio também, tá ligado? Eles falavam assim, não, mano, tem que usar o CDK. O Tank Tave fala, não, tem que ser pro Terraform também. O CDK do Terraform é lindo. Que não sei. Eu falava, mano, não é possível, cara. O IEM é tão simples. Caralho, mas quando você mostrou o Plus aí, tipo, mano, você não faz nada, ele gera tudo automaticamente, praticamente. Mano, que bagulho louco, velho. Ó, o Tank Tave, é uma diferença, ó, cara. O Tank Tave é esse cara aqui, ó, o George Tavares, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, cara, o Plus, assim, ele é muito legal e ainda dá para ir além do Plus, né? Puta, você pode definir o que você quiser ali dentro. Uma linha de código na chamada da lib, você já gera tudo que você precisa. Animal. E quando você começa a juntar com o operator, por exemplo, eu comecei a pensar em colocar a pipe do Tekton ali. Então, você já pode definir a pipe do Tekton ali. Então, fica bem interessante. E tem uma consistência ali na hora de gerar. Com o Helm, às vezes, a gente tem umas dores de cabeça ali, principalmente quando tem muito parâmetro. Ele faz às vezes gera o YAML errado. Pô, então tem seus desafios. Eu achei sensacional. Mais uma Masterclass aqui. A galera tá falando que é só Masterclass, que não são palestras, tá ligado? Animal demais. E aqui, ó, mais uma vez, se você assistir essa palestra aqui, esse talk sensacional demais do Sérgio, e assistir em menos de 5 horas, tá ligado? Tá errado. Você precisa pegar e praticar essa bagaça. Você precisa pegar e abrir. Mano, muito louco. E inclusive para que você possa aprender um pouco mais sobre o Kubernetes, porque ele vai te mostrando o que tá errado, para que você possa complementar e tudo mais. Mano, louquíssimo, mano. Vou brincar com isso, tá vendo o Tank Tave? O Sérgio foi muito mais efetivo nesse rolê aí de me convencer do uso do CDK, mano. Foda, sensacional demais, mano. Curtiu, Sérgio? Foi gostosinho? Não, e a demo sofrida no começo... Não, foi muito bom, cara, foi muito bom. A demo no começo sofrida é para mostrar que no começo é ruim, mas quando você começa a usar as libs certas e usar a ferramenta para o que ela tá proposta, aí o negócio fica legal. Tipo assim, a própria abstração que a ferramenta traz, porque aquilo lá é do próprio time. Exato, porque, tipo, o que eu penso, né? Quando você tá falando só de um deployment simples, um nginx simplão da vida, aí, mano, é negócio. Mas quando você tem muito mais, pô, você vai criar uma aplicação, você tá falando de config map, secrets, você tá falando de HPA, você tá falando de deployment, de service, um monte de coisas, cara. E quando você vai mexer em um lado, você ferra o outro, tá ligado? Você tem um monte de coisa pra mexer ao mesmo tempo. Muito louco mesmo. Achei foda demais, mano.